sobre eleição na maior cidade do país. Falta um ano, mas o assunto já está na pauta, como ficou provado ontem, com discussões a respeito de responsabilidade, razões pela greve de metroviários, ferroviários. Nós vamos conversar ao vivo agora com o deputado federal Ricardo Salles, do PL. O senhor se considera no jogo para ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo? Se encontrou com o ex-presidente Bolsonaro? O que é que ele disse ao senhor a respeito da possibilidade de uma candidatura? Deputado, bom dia. Bom dia. Bom, é preciso lembrar que a direita saiu muito fortalecida, em que pese a gente lamentavelmente não tenha conseguido reeleger o presidente Bolsonaro, a direita saiu muito fortalecida, sobretudo no estado de São Paulo, em que se elegeu o Tarcísio, elegeu a maior bancada de 17 deputados federais pelo PL, 19 estaduais. Portanto, a direita, os conservadores, os liberais, né, merecem ter uma candidatura que os represente. É uma parcela significativa do eleitorado. Ela não pode estar sujeita a meras conjecturas de bastidor, negociação de bastidor, como sempre se fez na política brasileira. A minha conversa com o presidente Bolsonaro é a conversa de sempre, uma conversa de um ex-ministro com um ex-presidente, absolutamente franca, amigável, né, leal. E eu disse ao presidente que eu entendo que nós precisamos ter candidatura própria, que o Ricardo Nunes não nos representa, nunca nos representou e não vai nos representar. E isso ficou claro pelas atitudes do próprio prefeito atual, de que ele quer os votos da direita, quer os votos do bolsonarismo, mas não quer proximidade. É aquela história, tem nojinho da direita. Então, quer tudo que a direita tem em termos de capital político, mas não quer se aproximar da direita. Ou seja, a direita tem que ter uma candidatura própria. Apesar, deputado, dessa conversa que o senhor teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se o PL e o ex-presidente entenderem que devem caminhar com Ricardo Nunes, está descartada ou não a possibilidade de o senhor mudar de partido? Veja, se o presidente Bolsonaro entender, que não me parece que seja o caso e não será o caso, que o candidato dele é o Nunes, evidentemente que eu não serei candidato. Mas aí é uma decisão do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro disser, Salles, eu prefiro apoiar o Ricardo Nunes, aí evidentemente eu não serei candidato. Agora, se o presidente, que é o que me parece que é o caso, está dizendo, não, eu concordo que você seja candidato, eu, Ricardo Salles, entendo que a direita está mais bem representada por você, a minha relação é com o Ricardo Salles, não é com o Ricardo Nunes. Se for essa a postura do presidente Bolsonaro, eu me sinto à vontade para concorrer. Claro que eu preferia concorrer no PL, que é o meu partido ao qual eu entreguei 641 mil votos, ou seja, mais do que 2 cadeiras. Eu não só fiz a minha própria cadeira, como entreguei mais do que uma cadeira para o partido fazer a bancada que tem. Então, nada mais natural do que o PL, onde está concentrada a direita, os conservadores, os liberais, não todos estão ali, mas muitos estão, tenha em mim o candidato. Agora, essa decisão compete ao presidente Valdemar, não compete a mim. Deputado, hoje o bolsonarista com o cargo mais importante é o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que anda muito próximo do prefeito Ricardo Nunes. A todo instante o elogia, fala da aproximação do trabalho entre eles. O senhor acha que ele vai ter peso nessa discussão? O senhor tem conversado com ele a respeito disso? Veja, evidentemente que o governador de São Paulo tem muito peso, né, não só nessas questões partidárias, como na própria eleição. E é absolutamente legítimo que o Tarcísio, enquanto governador, tenha as suas escolhas pessoais. Agora, a direita, os conservadores, né, que foram aqueles que deram a vitória, inclusive ao próprio Tarcísio, têm suas próprias posições. E a direita não enxerga o Ricardo Nunes como seu representante. A direita não reconhece no Ricardo Nunes o seu candidato para as próximas eleições. Lembrando que em 2022, o Nunes sequer apoiou o Bolsonaro. E já agora, mesmo antes das eleições, não quer proximidade. Foi perguntado lá numa universidade, o senhor está com o Bolsonaro? Ele falou, Bolsonaro? Eu? Não, mas isso é óbvio, tá? Assim, qualquer pessoa com o mínimo senso analítico do que está acontecendo antevê o fato do Ricardo Nunes não nos representar. Nós somos uma força política na capital de 20, 25, 30, não importa quantos por cento, mas que merece ter uma candidatura própria. Eu tenho dito, inclusive, se houver um candidato do nosso meio, do nosso grupo, com legitimidade, com força política, capaz de representar essa direita e que não tenha, vamos dizer assim, nenhum conflito,
e o presidente disser, vamos apoiar fulano, eu apoio. Agora, não há este nome. Aí que está, não há esse nome. Não havendo este nome, eu fui o 3º deputado mais votado do partido, o 5º mais votado do Brasil. Na capital, fiquei em 2º lugar. Foi a Zambelli em primeiro, eu em 2º, depois o Eduardo. Eu fui secretário em São Paulo mais de uma vez. Fui ministro, tenho experiência administrativa no Executivo. Portanto, todas as credenciais estão aí. Não tem sentido o maior partido, o partido que emergiu dessas eleições de 2022 como o maior partido do Brasil, em razão da sua força da direita, dos liberais, dos conservadores, abrir mão disso para agir como se fosse uma legenda de aluguel para apoiar um prefeito que sequer nos representa. E não é bem avaliado, diga-se de passagem. Seguimos conversando com o deputado federal Ricardo Salles. Vou abrir agora, deputado, a conversa para os nossos comentaristas também. Amanda Klein. Deputado, bom dia. No entanto, esse partido forte aí, que saiu de fato muito legitimado pelas eleições, não tem um candidato claro que represente essa corrente política de direita, essa corrente claramente conservadora, nem no Rio, nem em São Paulo, quer dizer, as duas maiores capitais, as duas capitais mais importantes do país, porque o Braga Neto, por exemplo, não recebeu por enquanto, o aval de Bolsonaro para concorrer lá. Eu quero explorar com o senhor alguns elementos. O senhor falou que no estado, por exemplo, a votação, obviamente, o Tarcísio ganhou, mas na capital o cenário é completamente diferente. A gente sabe que aqui, por exemplo, o Haddad venceu o Tarcísio. Isso impõe um obstáculo para a direita. De alguma forma, vocês reproduziriam a eleição que houve no estado. Teve Rodrigo Garcia, não chegou à disputa no segundo turno, né? Então, poderia talvez algo parecido acontecer na capital. O senhor acredita nisso? E o que exatamente o ex-presidente Bolsonaro te disse? Ele te incentivou, ele disse, vá adiante, que a gente ainda tem terreno para conquistar? Olha, com relação à eleição, Amanda, veja o que aconteceu. Você citou o Rodrigo Garcia. Exatamente o que aconteceu com o Rodrigo Garcia, que não é muito diferente do que aconteceu com o governador Geraldo Alckmin em 2018, e pode acontecer, aliás, acho que vai acontecer, se nós não tivermos uma candidatura própria da direita, no PL ou em outro partido, agora em 2024. O Ricardo Nunes, assim como o Rodrigo, tem a máquina na mão, está fazendo um leque de alianças enorme, mas não tem posicionamento. É aquela história, eu não sou de esquerda, não sou de direita, muito pelo contrário. Eu sou pelo Brasil, eu sou por São Paulo. Ninguém acredita nesse discursinho, porque esse discursinho não é verdadeiro. Esse é um discursinho oportunista. Esse é um discursinho que faz com que as pessoas dizem, bom, esse cara não tem posicionamento. E a cidade de São Paulo mostra isso, mano. Nós temos uma cidade que tem 35 bilhões de reais em caixa e a cidade está péssima. E pior, nos 45 do segundo tempo, resolve fazer um monte de obra de recapeamento a toque de caixa, sabe-se lá em que condições de contratação, que está tornando a cidade um verdadeiro caos para fazer uma espécie de maquiagem. De novo, isso não representa a direita, não nos representa. O presidente Bolsonaro tem sido muito cauteloso e muito elegante nessa questão. O que ele me disse na semana passada e disse em outras oportunidades? Salles, você não estará contra mim, nem eu contra você nunca. Eu fui ministro dele, sempre fui leal às posições dele. Reconheço no presidente Bolsonaro um grande governo que ele fez. As pessoas falam, está dividindo a direita. Eu não estou dividindo a direita, porque o Nunes não é de direita. Nós abrirmos mão de ter uma candidatura própria é renunciar justamente à força que a direita adquiriu, e em grande medida, inclusive, pela força do presidente Bolsonaro. Ainda que ele não tenha sido eleito, perdeu a eleição por 2 milhões de votos do Lula, ou seja, nada, eu acho até que se houvesse novamente eleição, ele ganharia. Tamanho descalabro que é o governo Lula que a gente está vendo até agora. Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é a cidade de São Paulo pode sim ter uma candidatura vitoriosa, com uma visão de direita liberal conservadora, a exemplo do que teve, eu cito sempre, Nova York com Rudolph Giuliani. Estava destruída como está São Paulo, uma cidade rica como é São Paulo, e graças a um prefeito de direita, que impôs as posições corretas e foi linha dura, inclusive no combate à corrupção, que é um dos grandes problemas da Prefeitura de São Paulo há muitos anos. A captura da máquina pública, a captura de todos os setores pelas máfias que controlam a cidade. O Dantas está aqui, ele quer fazer uma pergunta para o senhor também. Claro, prazer. Deputado, bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Nesta composição, nessa possível composição de uma chapa, a gente sabe que essa direita não pode ser chapa única, não pode ficar isolada, porque senão não terá chance, né, inclusive de governar caso eleita. A gente sabe que o voto na capital ele também é um voto mais de centro. O senhor pretende conversar com outras lideranças caso se efetive essa candidatura? E aí eu já coloco aqui uma questão objetiva, né? O Kim Kataguiri, do União Brasil, é pré-candidato também. O senhor teria diálogo com ele para a formação de uma chapa única? Vocês jogaram juntos na CPI do MST. Veja só, eu acho, Dantas, que não pode haver sectarismo. Esse lugar de conversar com o político é fundamental. Nós vivemos um país democrático e nós aqui na Câmara dos Deputados, como você mesmo citou o exemplo do Kim Kataguiri, os deputados se conversam, independentemente de partido político. Agora, o que não pode haver, e pego o exemplo da ideia esdrúxula de colocar a Marta Suplicy como vice, por exemplo, do Nunes. O que é isso? É você abrir mão das suas convicções e colocar uma pessoa de um espectro ideológico diametralmente oposto ao seu, simplesmente por uma questão de conjectura ou de estratégia político-eleitoral. Isso eu não faria jamais. Agora, ter outras pessoas e outros partidos que agreguem numa estratégia política de pessoas que têm muito em comum, eu acho que vale a pena. Não faria, não aceito e não topo esse tipo de conversa, ter uma aliança a qualquer custo, simplesmente pelo aspecto de cálculo político-eleitoral. Esse tipo de postura, fazemos qualquer negócio, isso é uma coisa típica da velha política, daqueles que afundaram o nosso país, afundaram o nosso estado e afundaram a nossa cidade. Isso eu não topo fazer. Deputado Salles, obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Bom dia para o senhor. Obrigado a vocês. Um abraço.